Bem-vindo ao módulo do público comprador, que é um dos pilares da base da multiplicação das vendas. Bom, você já sabe que aqui no Conversão Extrema eu já falei sobre os 4 pilares para você gerar resultado garantido ao anunciar na internet, no Google, YouTube, Facebook e Instagram. E os 4 pilares são landing page de alta conversão, oferta e promessa irresistível, anúncio chamativo e, por último, segmentação. Ou seja, a segmentação é um pilar fundamental para você gerar resultado na internet. E nós partimos da segmentação do nosso público comprador, conhecendo com profundidade o público comprador. De fato, pessoas que vão comprar o seu produto ou serviço. Então, vamos lá. Tem uma frase muito interessante do Philip Kotler, né? o pai do marketing aí, que diz: existe apenas uma estratégia vencedora. É definir cuidadosamente o público-alvo e direcionar a melhor oferta para ele. Muita gente pula esse módulo. Já conheço meu público, eu sei que é meu público. E eu tenho certeza que no final desse módulo você vai realmente conhecer o seu público de verdade. E isso vai mudar completamente não só a forma de como você vai segmentar os seus anúncios, mas como você vai se comunicar, como você vai construir a sua landing page, como você vai construir o seu conteúdo. E isso vai mudar completamente os seus projetos, beleza? Então, qual é o objetivo desse módulo? Descobrir exatamente o perfil das pessoas com mais chances de comprar de você. Dessa maneira, você vai vender mais investindo menos. Como assim vendendo mais investindo menos? Muita gente que anuncia na internet gasta muito dinheiro, até gera resultado, mas joga muito dinheiro fora por investir em pessoas que nunca vão comprar delas. Então, quando você conhece com profundidade o seu público comprador, na hora que você anuncia na internet, você foca nesse público e fica óbvio que você vai gastar menos com um resultado muito maior. Ou seja, é a ultra segmentação. Só para você ter uma ideia, tanto no Google quanto no Facebook tem diversas maneiras de segmentar o seu anúncio. Só no Google tem mais de 20. Uma campanha minha tem 22, 23 segmentações. Horários, locais, dispositivos, perfil, idade, informação demográfica, interesse, canais, tudo. Então, quando você conhece com profundidade, você exporta todo esse conhecimento, para as ferramentas, e aí você vai ter um resultado esperado, um grande resultado nas suas campanhas. E talvez você já ouviu alguns termos parecidos como esse, né? Mas o público comprador é praticamente a mesma coisa que público-alvo, mercado-alvo, avatar e assim por diante. Por que eu decidi chamar de público comprador, que não é algo tão comum? Porque fica claro que você tem que focar nas pessoas que vão comprar de você. Esse é o público comprador. Inclusive, dentro do público-alvo, esse aqui é o meu público-alvo. Mas até dentro do público-alvo é algo mais amplo. O público comprador é exatamente quem vai comprar. Por isso que eu gosto de chamar de público comprador. E nessa primeira aula eu quero falar sobre conhecendo o público, o início para conhecer o público comprador. A diferença de que isso faz em uma campanha na internet. É o início para começar esse módulo realmente no gás total. Mas vamos lá. O público comprador é um grupo de pessoas que tem uma maior probabilidade de comprar o seu produto ou serviço. Então, o que acontece? Quando você descobre com profundidade, muita gente pensa que o meu público é idade, é sexo, também, mas isso é o básico. Quando eu falo profundidade, é conhecer inclusive interesses, quanto que o seu cliente fatura, quanto que ele está disposto a pagar por um produto. Quanto mais informações você tem de uma pessoa, mais chance você tem de vender para ela. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito, dita pela Camila Farani, que diz que dados é o novo petróleo. Ou seja, quanto mais informações você tem das pessoas, mais chance você tem de vender. E é por isso que Google e Facebook hoje são as maiores empresas da indústria da internet, porque ele tem muitas informações sobre você. E isso é interessante. Eles têm tantas informações que eles conseguem até prever o que você vai comprar nos próximos dias, meses e, em alguns casos, anos. Ou seja, quando você conhece com profundidade, você tem muito poder nas mãos. Então, basicamente, o público comprador é quando você descobre exatamente as pessoas que têm mais chance de comprar de você
e por categorias, né, por informações relevantes, como idade, sexo, nível de escolaridade, salário e etc. Então é um grupo muito nítido que só de você olhar já sabe, cara, aquela pessoa é um potencial cliente para mim. E aí quando a gente fala em público comprador, nós temos tipos de públicos diferentes. Nós temos o primeiro público aqui, que é o público comprador. Quem é esse público? É o público que já quer comprar o seu produto e é o perfil do seu cliente. Tinha uma pessoa assim, eu só preciso de uma oferta boa. Eu já faço parte daquele grupo de alto nível de interesse, já estou pesquisando sobre o tema, já anuncio no Google, no meu caso. Esse é o público que você tem que focar inicialmente. E aí nós temos também o público interessado. O público interessado são pessoas que têm um alto nível de interesse no seu produto e é o perfil do seu cliente. Lembrando, é o perfil do seu cliente. Tá? Isso vai ser importante nas próximas aulas, você vai entender como nós vamos descobrir com profundidade o perfil do seu cliente. E aí nós temos o público relevante. Então esse aqui é o mais quente, é do mais quente até o mais frio lá em cima, tá bom? Aí nós temos o público relevante. Público relevante é uma pessoa que não sabe do meu produto, só que ele é o perfil do meu cliente. Eu vou dar aqui alguns exemplos para ficar mais fácil para você entender. Um público comprador é uma pessoa que já quer comprar um curso de Google Ads. Beleza, ele é um público comprador. Aí ele faz parte do perfil do meu cliente. Ele tem a idade, sexo, tudo, né, as informações relevantes para eu vender para ele. O público interessado, ele anuncia no Google, anuncia na internet, convive nesse meio do marketing digital. E ele é o perfil do meu cliente, ou seja, ele não está pronto para comprar ainda, mas está chegando ali. O público relevante, ele não sabe que precisa do meu produto. Então vamos lá, é uma pessoa que quer aumentar as vendas, que quer conseguir mais clientes, mas ele não tem interesse em Google Ads, ele não tem interesse em marketing digital, mas ele tem o perfil do meu cliente. Tem a idade, informações, cara, mas ele não tem interesse ainda. Ou seja, eu preciso gerar interesse. Ele é um público relevante, mas ainda não está no nível de público comprador. E no final, nós temos o público geral. O que é o público geral? Pessoa que não tem interesse no que eu vendo e também não é o perfil do meu cliente, que é aquelas pessoas que você tem que negativar nas suas campanhas. Tipo, eu não tenho que aparecer para elas. Então, quando você olha para a internet, imagine aqui esses círculos concêntricos aqui. Nós temos o público comprador, que é o principal aqui, certo? E aí, nós temos o público interessado, que é um pouquinho maior, o público relevante, que é um pouquinho maior, e o geral. Muita gente, ao anunciar na internet, não sabe para quem não deve aparecer. E por isso que perde dinheiro. Então eu sei, tipo, essa pessoa aqui, esse perfil, eu não posso aparecer para ela. Então você economiza dinheiro e foca o dinheiro só em quem vai comprar de você. Então você tem que saber o público geral para retirar eles das suas campanhas. E aí nós temos, obviamente, o público comprador, que é o seu foco número 1, é o mais importante. Quando você bate no teto do público comprador, nós vamos para o público interessado, começa a falar do seu produto para quem já está nesse universo, e o público 3 é um público relevante, que é um público que é um dono, no meu negócio é um dono de uma empresa, é quem quer aprender marketing digital, é quem, enfim, ele não precisa, ele não sabe que precisa disso. Eu preciso criar o desejo nele de comprar meu produto. É basicamente o fundo, o meio e o topo. Aqui a gente está indo para o topo do funil, meio do funil e o fundo do funil. Esses são os tipos de públicos. E aí, primeiro, focamos no público comprador e nós temos que transformar o público interessado em um público comprador, o público relevante em um público comprador e o público geral, ele não vai virar o seu cliente, você tem que negativar nas suas campanhas. E ao longo aqui desse módulo, você vai entender como fazer isso na prática, começando do zero, passo a passo, então fique bem tranquilo. Aqui eu dou um exemplo do Aprenda Teclado, que é o nosso uma escola de música que a gente tem aqui também. E aqui é o perfil do cliente e olha o nível de detalhes que nós temos do nosso perfil. Por exemplo, colocamos até um nome no público comprador, se chama Guilherme Santos, que é a maior parte dos nossos clientes se chama Guilherme e o sobrenome Santos, então acabamos dando um nome para ficar claro para a nossa equipe quem é o público comprador. Então ali a gente tem um sonho, que é tocar piano, sendo empreendedor de partitura, faixa salarial, a dor, que redes sociais ele utiliza, qual a idade média, qual é a sua religião, isso também influencia. Não tem tempo para frequentar a escola de música, procura dicas e aulas de teclado no Google,
tem os seus medos ali de ser substituído por um novo músico da banda, foi o principal, ele nunca comprou um curso de teclado online. Então, antes de iniciar qualquer campanha de marketing, você deve ter o seu público comprador muito bem definido. Eu não começo uma campanha na internet sem conhecer com profundidade o meu público. Muita gente pula essa etapa. Thiago, como é que eu sei? Como é que você diz se alguém sabe ou não o seu público comprador? Como é que eu sei? A minha resposta é a seguinte: você tem pesquisa? Você tem dados? Me mostra os dados. Não, Thiago, eu não tenho dados. Está aqui na minha cabeça, eu conheço. Tal e tal. Não. Se você não tem pesquisa, se você não tem isso por escrito, você não conhece o seu público comprador. E é por isso que nós vamos resolver aqui neste modo. Por quê? Porque a maioria não tem. Até você conhece, você imagina, mas você não tem. Quando você faz pesquisa, você começa a puxar informações, fica tudo mais claro. Então, olha só. Eu vou dar um exemplo aqui para você ter uma ideia da quantidade de dinheiro que as pessoas perdem ao anunciar no Google e no Facebook não conhecendo o público comprador. Eu peguei só aqui um exemplo de idade e sexo, ou seja, idade aqui, informação demográfica, certo? Então imagine que o meu público comprador é masculino, a maioria, certo? E de 25 a 44 anos. Isso aqui é um exemplo. Quando eu invisto R$1.000 no Google ou no Facebook, praticamente eles vão pegar esse R$1.000 e vão separar entre 50% masculino e feminino. É óbvio que as ferramentas são inteligentes e para te ajudar a gerar mais resultado, ela vai focar um pouco mais no público masculino. Mas o público feminino pode ter muitos cliques e não ter tantas conversões. Então coloquei aqui um exemplo de 50 a 50 cada lado. Ou seja, do R$1.000, só R$500 estão sendo investidos de maneira correta. Você está parando para pensar aqui, 50% praticamente está jogando no lixo. Isso só na parte de informação demográfica no sexo aqui. E depois a gente vai para o até 18, 19 a 24. E aí você anuncia para quem é adolescente, criança, jovem e assim por diante. O que acontece nesse caso? Olha que interessante. Dos R$500, eu joguei 100 aqui fora, 100 fora, 100 fora. Porque eles vão distribuir igualmente, porque você selecionou isso nas ferramentas. O que acontece? Dos R$1.000 que eu estou investindo, apenas 200 estão sendo investidos de forma correta. Ou seja, 80% da minha verba está sendo desperdiçada. O que acontece nesse caso? Muita gente investe 1.000 e vota 2, 3 mil e está feliz. Só que ele não sabe que se ele investisse 200, ele teria o mesmo resultado. Ou próximo, poderia ter um pouquinho menos, porque o público feminino também ia comprar. Você está entendendo? Então, isso acontece todos os meses. Eu até acompanhei alguns alunos, teve um aluno, nossa, Tess, quando eu descobri isso, eu nos últimos 10 anos eu devo ter investido R$50.000 de uma maneira errada. E é isso que acontece todos os dias quando você ignora esse conhecimento. Então, por isso que você tem que conhecer com profundidade o seu público comprador. Então, um dos maiores erros é divulgar para todas as pessoas e torcer para que algumas delas se interessem em comprar de você. Esse é o principal erro. Joga aí, as ferramentas são inteligentes. Só que você trabalha junto com a ferramenta, ela não trabalha sozinho. E outra, você precisa saber quem está sofrendo a dor que o seu remédio cura. Exatamente, esse é o público, Thiago. E aqui eu coloquei 9 ideias para você saber mais sobre o seu público comprador. Nas próximas aulas eu vou te mostrar como que eu faço na prática e para mim é a maneira mais eficaz e que gera mais resultado. Mas aqui eu coloquei algumas a mais para você ter algumas ideias. Primeiro, criar um formulário no site, blog e peça para as pessoas preencherem. Formulário lá no seu site, num blog que você tem. A segunda ideia é você criar um formulário no Google Docs e enviar para possíveis clientes, que é uma pesquisa. O terceiro é extrair informações no momento da compra, sem que isso atrapalhe a compra. Então, você pode preencher algumas perguntas ali, né? E aí, no final, a pessoa compra o produto. É um que eu não recomendo, porque pode atrapalhar a conversão, tá bom? O quarto é imprimir um questionário e disponibilizar para os seus clientes, para quem tem uma loja física. O quinto é envie um e-mail para a sua lista e peça para responder via e-mail mesmo. Faz 4, 5 perguntas, as pessoas respondem, vão te responder via e-mail.
O sexto é visitar canais do YouTube com muitos vídeos e views e analisar os comentários. Ali você puxa muitas informações e até tem uma ideia do perfil de clientes. O sétimo, entre em grupos do Facebook e participe ativamente de conversas. Você vai entender quem é o público também. O oitavo, analise as estatísticas dos visitantes do site no Google Analytics. Isso é interessante porque aqui eu coloquei só Google Analytics, mas eu vou te mostrar como ver isso no Google Ads, no Facebook Ads e eu tenho certeza que vai ampliar muito a sua visão. E o nono, faça uma entrevista pessoal com alguns clientes. Telefone, Skype, presencial. Pô, Thiago, estou começando do zero. Não tenho clientes, não tenho leads. Como é que eu faço? Você pode fazer uma entrevista pessoal. Mandar um WhatsApp para a pessoa, qual é, né? Ou fazer uma pesquisa super simples e mandar para os seus amigos mais próximos. Mas o importante é você começar uma campanha com o maior número de informações possíveis. Então aqui são 9 ideias rápidas que você pode aplicar. Mas ao longo desse módulo eu vou tratar as 2 melhores que para mim é que trazem mais resultado. Aí eu vou mostrar o passo a passo de como eu faço isso na prática. E uma dica aqui simples é oferecer alguma recompensa pelas informações. Preencha aqui uma pesquisa e você pode ganhar isso, ganhar um bônus, ganhar um presente. Então isso realmente funciona muito. Então, esse foi nossa introdução a esse módulo que é primordial e fundamental para você alcançar resultados no Google e no Facebook. Sem conhecer o público comprador, não tem como ter grandes resultados. Te vejo na próxima aula e bora pra cima. Valeu!